Uma nova pesquisa Poder Data indica que Lula herdaria 17% dos eleitores de Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. Quem tem os detalhes? Paola Cuenca, ao vivo. O que mais diz essa pesquisa, Paola? Olha, essa pesquisa ela indica que apenas 54% das pessoas que votaram no atual presidente da República, Jair Bolsonaro, no segundo turno das eleições de 2018, ainda têm a intenção de continuar votando em Jair Bolsonaro para essas eleições de 2022. Até porque, na avaliação feita pelo governo, mais de 30% das pessoas que dizem ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018 avaliam o atual governo dele como ruim ou péssimo. Dessa forma, então, a gente vê a migração de pessoas que votaram em 2018 em Jair Bolsonaro para outros pré-candidatos à presidência da República. O ex-presidente Lula é quem puxaria mais desses votos que foram de Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018. 17% dessas pessoas que ajudaram na eleição de Bolsonaro dizem que têm a intenção de votar no ex-presidente Lula nessas eleições de 2022. Além disso, 11% das pessoas que votaram em Jair Bolsonaro no segundo turno em 2018 dizem ter a intenção de votar agora no pré-candidato à presidência da República pelo Partido Podemos, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. É importante a gente analisar, inclusive, dessa pesquisa, que quando a gente fala sobre as pessoas que votaram no segundo turno em Fernando Haddad, que era candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo partido do ex-presidente Lula, afirmam que, então, 86% das pessoas que votaram em Haddad têm a intenção, sim, de votar em Lula. E, além disso, 53% das pessoas que votaram branco ou nulo naquele segundo turno de 2018 também têm a intenção de votar no ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acionando os comentaristas da PAN, obrigado, Paula, daqui a pouquinho a gente volta. José Maria Trindade e o Daúde. Senhores, muito boa tarde. Zé, eu até entendo você pegar o voto do Bolsonaro e transferir, por exemplo, para o Moro, que aparece com 11% desses candidatos, desses eleitores. Agora, do Bolsonaro para o Lula, não é misturar água e vinho? Não é completamente diferente? Como é que explica isso? Completamente diferente. Só uma grande decepção é que poderia explicar isso, né? Muito boa tarde, William. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos. Olha, eu não brigo contra pesquisas, mas eu entendo o que quer dizer cada pesquisa. Eu estou acostumado aqui a ter acesso a várias pesquisas que são feitas pelo país, que não são divulgadas porque são para consumo próprio, né? A partir de agora, a pesquisa tem que ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar, evidentemente, de disputa pela presidência, e nos estados, TRS, com relação a governadores. E é preciso explicar métodos e como a pesquisa foi feita, para você ter uma ideia da complexidade que é uma pesquisa. Não dá para desconfiar de pesquisa que estaria fazendo algo tendencioso. Se for para fazer uma pesquisa tendenciosa, é só a empresa sentar e fazer os números e pronto. Se é para fabricar números, né? Mas isso é crime eleitoral, né? Existem pesquisas aqui, William, que indicam aí governadores já em campanha e desorientados, sem saber o que fazer, que fazem pesquisas assim. Se eu apoiar o ex-presidente Lula, como é que eu fico? Se eu apoiar o presidente Jair Bolsonaro, como fica? Se eu apoiar o ex-ministro Sérgio Moro, como fica? Assim por diante, né? E aí se enquadra naquilo que o eleitor está pensando. Há também as qualis, né, que são as qualitativas, que definem o que quer o eleitor, ou seja, tenta mapear a cabeça do eleitor. Estou dizendo isso para mostrar a complexidade que é uma pesquisa. Trata-se, nessas preferências, de um quadro atual, de um quadro momentâneo, e que não condiz com a realidade. Eu não estou brigando com pesquisa, mas fico assustado e surpreso quando se encara a realidade. Ninguém vê os eleitores do ex-presidente Lula, né, falando por aí, nas mídias sociais defendendo o ex-presidente Lula. É isso que eu acho muito estranho. Mas aqui tem pesquisa para todo gosto e várias indicações. No Nordeste, por exemplo, deputados dizem que a tendência é ficar neutro ou mesmo apoiar o ex-presidente Lula. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem investido firme no Nordeste agora e definindo candidatos importantes ao Senado em apoios regionais. Miguel Daúde, você acredita que este cenário possa mudar ainda até o final do ano, até a data do pleito? Boa tarde a você, boa tarde a todos.
Eu não tenho dúvida que vai mudar, né? Eu só queria fazer uma observação em relação a uma continuidade da fala do Zé Maria. Como em inflação você tem a inflação invisível, aquela inflação que não é captada pelo índice, e aquela situação em que as donas de casas reclamam, não, mas a inflação não é só 10%, é mais. Em pesquisa, apesar de todo o aparato atuarial, matemático, em que você tem as projeções que não dá para você duvidar, você pode ter um erro aqui e acolá, mas não é para dizer, essa pesquisa está errada, mesmo porque elas são feitas com base em procedimentos fixados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Este é um ponto. Outro ponto é que até o final do ano, até a eleição, muita coisa pode mudar. Mas aí eu vou na essência do que eu queria dizer. Por que o Lula, que há alguns anos estava execrado da população brasileira, chefiou uma cadeia de corrupção no Brasil, que está aí, não é eu que estou inventando, foi condenado em várias instâncias, né, como responsável por tudo aquilo que aconteceu, de repente ele volta e nessas pesquisas eles têm o apoio do povo. Ah, não, mas o Bolsonaro, quando sai na rua, todo mundo vai aplaudir. Ótimo, vai mesmo. Bolsonaro é querido, tem carisma. Ah, o Lula vai na rua e é vaiado. Cuidado com essa lógica. Essa lógica não tem pé nem cabeça. O que eu acho que tem que se avaliar é o que está acontecendo de errado e o que fazer para mudar. Olha, Karina, vou te dizer uma coisa. Se o eleitor for desempregado, bolso vazio, barriga vazia, na eleição, é um risco tremendo que nós corremos de ter a volta do passado. Então, portanto, o importante nesse momento é focar nesses pontos para tentar reverter o mínimo possível disso, porque eleição tem esses enfoques, então tem que se tomar muito cuidado. Então a pesquisa, eu tenho certeza, a discussão vai ser entre a polarização entre Bolsonaro e Lula, mas precisa se tomar muito cuidado com análises que muitas vezes o fato está invisível. E o fato invisível você pode inferir em relação a determinados pontos.